Porque, em pleno século XXI, a Igreja Católica ainda se mantém firme em não permitir o sacerdócio feminino. Parece um choque, certo? Afinal, vivemos num mundo onde as barreiras de gênero são questionadas todos os dias, especialmente em questões de liderança e espiritualidade. Muitos se perguntam, seria a Igreja Católica uma instituição presa ao passado? Mas, talvez, exista algo bem mais profundo nessa tradição católica. Imagine que cada peça de um quebra-cabeça, aparentemente antiquado, é uma parte fundamental de algo maior. Aqui, a questão não é tão simples como parece, e o objetivo vai muito além de manter uma tradição, envolve uma verdade enraizada no coração da doutrina católica. Agora, pense comigo, não é curioso que, mesmo em tempos onde cada voz conta, a Igreja continue a apoiar exclusivamente o sacerdócio masculino? É uma escolha que, para muitos, parece até provocativa. Esse tema, sacerdócio feminino, desperta polêmica não só pelo que representa na prática, mas pelo que simboliza em questões de fé e representatividade. Mas será que essa decisão vem apenas de uma resistência ao moderno ou de um zelo por algo maior? Não estamos falando de uma mera escolha, mas de algo que envolve a própria identidade da Igreja, uma identidade que resiste e se mantém firme por séculos. Pronto para entender o motivo? Vamos então nos aprofundar nessa história antiga que ainda se escreve hoje. Cada religião possui seu próprio jeito de ver o mundo e de lidar com suas verdades, e o catolicismo não é diferente. Há quem pense que essa resistência é retrógrada, mas a Igreja Católica tem suas razões. Não são simplesmente regras para manter poder e controle, essas razões envolvem fé, tradição e uma interpretação dos ensinamentos de Jesus que formam a base da doutrina católica. Pode parecer enigmático para quem olha de fora, mas, ao mergulharmos no entendimento por trás dessa escolha, percebemos que a questão é mais complexa e tem um propósito muito bem definido. E é exatamente isso que vamos explorar nos próximos momentos. Então, se você acha que essa é apenas mais uma discussão sem resposta, prepare-se para uma abordagem que vai além do superficial. O sacerdócio feminino não é um assunto simples de entender. Vamos investigar como a tradição católica enxerga essa prática, indo além de qualquer julgamento precipitado. E, ao compreender essa posição, é possível que você veja essa escolha com novos olhos. A Igreja Católica carrega uma tradição milenar que moldou gerações e se espalhou pelo mundo. Para entender a posição sobre o sacerdócio feminino, é necessário olhar para essa história com os olhos de quem compreende o valor do que é passado de geração em geração. Imagine que a tradição católica é como uma grande árvore, cujas raízes profundas foram nutridas por ensinamentos, práticas e um senso de continuidade. Assim como não se corta uma árvore centenária sem refletir profundamente, a Igreja preserva suas práticas, respeitando o que considera essencial para sua missão. Quando falamos em mulheres na Igreja Católica, muitos imaginam que a ausência de mulheres no sacerdócio seja uma exclusão, mas, para a Igreja, trata-se de uma questão de função, não de valor. Pense em um time de futebol, cada jogador tem sua posição e, juntos, formam uma equipe. Da mesma forma, a Igreja entende que cada função dentro dela tem uma missão específica, e a tradição católica considera que o sacerdócio é reservado para homens, seguindo um modelo que remonta aos primeiros séculos. Não é uma questão de capacidade, mas de identidade espiritual e função sagrada. É curioso perceber que algumas tradições, por mais antigas que sejam, ainda fazem sentido para muitas pessoas. A Igreja acredita que manter certas práticas é como preservar uma obra de arte, onde cada detalhe tem um significado. Ela não vê a tradição como algo estático, mas como algo que carrega a verdade do Evangelho através do tempo. E, para aqueles que vivem essa fé, há um propósito maior em manter esse sacerdócio como é. Ainda assim, essa escolha não significa ignorar o mundo moderno, significa ser fiel ao que acredita que foi ensinado por Jesus e pelos apóstolos. E por que não adaptar, mudar, atualizar? Essa é a grande pergunta. Mas, para a Igreja, certas tradições são como pilares. Se removidos, a construção pode perder seu propósito e identidade. Então, essa escolha é mais do que um capricho, é uma decisão que reflete a essência do catolicismo. Esse entendimento nos leva ao exemplo de Jesus e sua escolha dos apóstolos.
Quando falamos sobre a decisão da Igreja Católica de manter o sacerdócio exclusivamente masculino, a referência direta é o exemplo deixado por Jesus Cristo. Ele, que poderia ter escolhido mulheres para fazerem parte do círculo apostólico, escolheu 12 homens como seus apóstolos. Essa escolha parece simples à primeira vista, mas, para a Igreja, é um exemplo que vai além do contexto cultural da época. É uma representação de como Cristo entendia a estrutura de sua missão e do futuro de sua Igreja. Para a doutrina católica, o sacerdócio masculino segue esse modelo de Jesus, que não é visto apenas como uma decisão cultural, mas como uma escolha que reflete um propósito espiritual. Jesus era revolucionário para seu tempo, inclusive no modo como interagia e valorizava as mulheres. Ele as respeitava, dava-lhes voz e as envolvia em seu ministério de formas que surpreendiam a sociedade da época. Ainda assim, escolheu apenas homens como apóstolos, e isso é interpretado pela Igreja como uma indicação do papel masculino no sacerdócio. Agora, alguém pode se perguntar, mas por que isso deveria importar hoje? A Igreja acredita que, ao respeitar esse modelo de Jesus e os apóstolos, está seguindo um plano divino e preservando uma estrutura espiritual que foi estabelecida pelo próprio Cristo. É uma escolha que, para os católicos, vai além da lógica mundana e toca no âmbito da fé. Esse modelo traz consigo uma responsabilidade única, uma forma de viver a vocação que os homens, dentro da Igreja, são chamados a assumir. Essa perspectiva é importante para entender o próximo ponto, o papel da mulher na Igreja. Muitas vezes, a ausência de sacerdócio feminino é vista como uma exclusão, mas, para o catolicismo, é mais uma questão de função do que de valor ou importância. Na Igreja Católica, as mulheres ocupam um papel de grande valor e influência, mesmo sem exercer o sacerdócio. A ideia de mulheres na Igreja Católica vai muito além de ocupar o altar, ela envolve uma missão que é tão importante quanto a do sacerdócio. Afinal, quem pode negar a força de figuras como Santa Teresa de Ávila, Santa Catarina de Sena ou Santa Teresa de Calcutá? Elas, sem dúvida, impactaram o mundo e a Igreja com suas vidas e devoções, mostrando que o serviço a Deus pode se manifestar de diversas maneiras. Para a Igreja, a ausência do sacerdócio feminino não significa que as mulheres sejam menos valorizadas. Pelo contrário, elas possuem uma presença vital, e suas contribuições são inestimáveis. Desde líderes de comunidades até missionárias e educadoras, as mulheres desempenham papéis que são essenciais para a vida da Igreja. É como numa grande família, onde cada um tem suas funções, mas todos trabalham em prol de um bem maior. A Igreja acredita que cada função, ainda que diferente, tem um valor profundo e sagrado. Muitas mulheres dedicam suas vidas ao serviço pastoral e às obras de caridade, ajudando a moldar e inspirar as comunidades. Pense nas freiras, por exemplo. Elas podem não ser sacerdotes, mas seu impacto no mundo é gigantesco, desde a educação até o cuidado com os doentes. A história mostra que, sem o compromisso e a devoção feminina, a Igreja não seria a mesma. Essa participação vai além do altar e atinge o cerne da missão católica, o amor e o serviço. E se engana quem pensa que as mulheres na Igreja não têm voz ou influência. Em decisões importantes e no suporte espiritual de muitas paróquias, elas são fundamentais. No entanto, para entender o motivo específico da exclusividade masculina no sacerdócio, precisamos compreender o que o sacerdócio representa no catolicismo. O sacerdócio no catolicismo não é uma simples função, ele carrega uma responsabilidade única de representar Cristo diante da comunidade. Diferente de outros cargos de liderança, o sacerdócio é visto como um chamado profundo, onde o sacerdote se coloca como um alter Christus, um outro Cristo. Para a doutrina católica, essa representação não é apenas simbólica, mas uma extensão real da presença de Jesus no mundo. Isso ajuda a entender por que a Igreja acredita que o sacerdócio deve seguir o modelo masculino estabelecido por Cristo. Esse papel de representar Cristo não é sobre poder, mas sobre serviço e doação. O sacerdote é aquele que, em cada missa, age in persona Christi, ou seja, na pessoa de Cristo, especialmente nos sacramentos. É uma missão de sacrifício e entrega, que exige uma profunda conexão com a vocação original de Cristo e seus apóstolos. O sacerdote não é apenas um guia, mas um servidor, alguém que dedica a vida a servir e liderar a comunidade, seguindo o exemplo do próprio Cristo. É interessante pensar que, para a Igreja,
O sacerdote não está acima de ninguém, ele está, na verdade, em serviço para todos. Essa é uma posição que exige mais do que conhecimento, mas uma disposição de se doar completamente, tal como Jesus fez. É uma função que, para a Igreja, possui uma dimensão espiritual única e, por isso, a exclusividade masculina é vista como parte do design divino. Não é uma questão de capacidade ou valor, mas de seguir uma tradição que, para os católicos, possui uma profunda conexão com a fé. Para compreender melhor essa ideia, é preciso refletir sobre como o catolicismo vê a igualdade e as funções diferentes. Afinal, o que define a igualdade dentro da Igreja? Dentro da doutrina católica, a ideia de igualdade não implica que todos devem ter as mesmas funções. O conceito de igualdade no catolicismo vai além das aparências, é um princípio que reflete a dignidade intrínseca de cada pessoa, independente do papel que ocupa. A Igreja acredita que homens e mulheres são igualmente valiosos, mas têm missões complementares. É como numa sinfonia, onde cada instrumento, apesar de diferente, é essencial para a harmonia da música. Para o catolicismo, igualdade significa unidade na diversidade, não uniformidade. Essa complementaridade não é algo novo, ela aparece em várias partes da doutrina e está enraizada na tradição católica. Os papéis que cada pessoa desempenha refletem essa diversidade. Dentro da Igreja, homens e mulheres trabalham juntos em missões diferentes, cada um contribuindo com suas forças únicas. Pense nas freiras e nos missionários que, apesar de terem papéis distintos, têm um mesmo objetivo: servir e anunciar o Evangelho. A Igreja vê essa diferença de funções como parte do plano divino, onde cada um é chamado a servir de uma maneira que reflete o próprio Cristo. A ordenação de mulheres, para a Igreja, iria contra essa visão de complementaridade. Não se trata de excluir, mas de honrar as diferenças que existem entre os papéis de homens e mulheres dentro do contexto espiritual. E isso não significa que o sacerdócio seja um privilégio masculino, é, sim, uma função com uma responsabilidade única, que a Igreja acredita ser designada exclusivamente para os homens. Isso pode parecer difícil de aceitar para alguns, mas a doutrina católica mantém-se firme em acreditar que essa diferenciação faz parte de um plano maior. Então, ao refletir sobre igualdade e função dentro do catolicismo, surge uma questão interessante: será que o valor de uma pessoa está realmente na função que ela exerce? Para a Igreja, a resposta é não, e é justamente por isso que as funções são distintas, mas igualmente dignas. Esse entendimento leva naturalmente a pensar nas figuras femininas que impactaram profundamente a Igreja e a história. Dentro da Igreja Católica, o papel da mulher é imenso, e o testemunho de Maria, mãe de Jesus, é o exemplo mais poderoso. Maria é considerada a mulher mais importante da história cristã, mesmo sem ter ocupado um cargo oficial. Seu sim a Deus mudou o rumo da humanidade e trouxe ao mundo o Salvador. Esse ato de entrega é uma prova do valor que as mulheres têm na Igreja e na missão de transmitir a fé. A Igreja olha para Maria como modelo de amor, obediência e santidade, lembrando que sua importância não dependeu de um título sacerdotal. Além de Maria, outras santas mulheres também marcaram a história católica. Santa Teresa de Ávila, por exemplo, reformou o Carmelo e se tornou doutora da Igreja. Santa Catarina de Sena influenciou papas e teve um papel importante em crises eclesiásticas. Elas são provas vivas de que, mesmo sem o sacerdócio, as mulheres têm uma missão vital. Suas vidas mostram que o serviço a Deus não é limitado por títulos ou cargos, mas pela entrega e pela fé. Essas santas são reverenciadas e admiradas até hoje. Essas mulheres serviram de maneira única, oferecendo seus dons de acordo com o que acreditavam ser a vontade de Deus. Isso reforça a ideia de que o papel feminino na Igreja não precisa estar associado ao sacerdócio para ser valioso. As santas mostram que a contribuição das mulheres vai muito além do que se vê no altar, elas inspiram milhões de fiéis com sua vida e sua fé. O impacto delas é duradouro e profundo, provando que a influência feminina na Igreja Católica é real e essencial. Para entender a profundidade dessa decisão da Igreja, é importante considerar também a autoridade doutrinária e o magistério da Igreja, que ajudam a guiar esses entendimentos. A doutrina católica é orientada pelo magistério, que é o conjunto dos ensinamentos oficiais da Igreja. Essas diretrizes vêm da Bíblia, da tradição e dos ensinamentos dos papas e concílios ao longo dos séculos.
é o magistério que dá à Igreja autoridade para definir certas práticas e doutrinas, como a questão do sacerdócio. Para a Igreja, essa autoridade doutrinária não é arbitrária, mas está enraizada no próprio Cristo e na missão que ele confiou aos apóstolos. Quando falamos da exclusão das mulheres do sacerdócio, é o magistério que sustenta essa decisão, baseado na tradição e na interpretação das Escrituras. Esse entendimento não é algo que muda com o tempo, pois a Igreja acredita que essa orientação tem base no ensinamento divino. Assim, a questão do sacerdócio feminino é mais do que uma opinião, é uma doutrina que se apoia em séculos de ensinamentos e interpretação fiel dos textos sagrados. A Igreja vê no magistério uma responsabilidade de preservar essas verdades para que não se percam com as mudanças culturais. A decisão de seguir o magistério é algo que gera debates, mas, para os católicos, é uma questão de fé e fidelidade. A autoridade doutrinária não é vista como uma imposição, mas como um meio de proteger e transmitir os ensinamentos de Cristo e dos apóstolos. Esse sistema de autoridade é uma das características que distingue o catolicismo e é uma das razões pelas quais algumas tradições são mantidas, mesmo em meio à pressão para mudá-las. E, mesmo que essa decisão do magistério pareça difícil para muitos, a Igreja procura oferecer respostas e esclarecimentos, especialmente nos tempos modernos, onde essas questões são cada vez mais debatidas. Isso nos leva a como a Igreja tem respondido às discussões sobre o sacerdócio feminino ao longo dos anos. Nos últimos anos, a Igreja Católica tem sido questionada frequentemente sobre o sacerdócio feminino. Esse tema foi debatido e estudado a fundo, especialmente durante o pontificado de João Paulo II, que declarou oficialmente que a Igreja não tem autoridade para conferir ordenação sacerdotal a mulheres. Para o Vaticano, essa questão foi resolvida, não porque ignora a importância das mulheres, mas porque a Igreja acredita que deve se manter fiel ao modelo que Cristo estabeleceu. Essa decisão do Papa João Paulo II ainda serve como base para a posição atual da Igreja. A Igreja Católica tem procurado responder de maneira respeitosa e fundamentada às pessoas que questionam essa decisão, explicando que a ausência de mulheres no sacerdócio não significa que elas sejam menos importantes na vida e missão da Igreja. Essa abordagem tem o intuito de esclarecer que as mulheres têm papéis fundamentais e dignos, mas diferentes dos sacerdotes. Cada resposta oferecida pelo Vaticano sobre esse tema reafirma a ideia de complementaridade e a preservação da tradição católica. É interessante notar que, apesar das pressões e das mudanças culturais, a Igreja permanece firme em sua posição. Para muitos, essa postura é incompreensível, para outros, é um sinal de fidelidade à fé que a Igreja sempre professou. A resposta oficial tem sido consistente, indicando que essa questão está ligada a um entendimento profundo da missão e da estrutura espiritual da Igreja. A Igreja não vê essa posição como um desrespeito às mulheres, mas como um modo de seguir aquilo que acredita ser a vontade de Cristo. Assim, mesmo que essa resposta não agrade a todos, a Igreja se mantém aberta ao diálogo, mas firme em sua doutrina. E, ao refletir sobre tudo isso, chegamos à importância de continuar estudando e compreendendo os porquês dessa decisão. Este tema é, sem dúvida, complexo e gera muitas reflexões. As razões pelas quais a Igreja Católica mantém a tradição do sacerdócio masculino envolvem muito mais do que uma simples regra, são escolhas baseadas em doutrina e uma longa história de fé e fidelidade. Compreender isso exige não apenas análise, mas também abertura para entender o que a Igreja considera sagrado e digno de ser preservado. A riqueza da tradição católica está justamente em manter viva essa conexão com o passado, enquanto busca iluminar o presente com valores eternos. Para aqueles que desejam aprender mais sobre temas como esses e se aprofundar nas raízes do catolicismo, nosso canal está aqui para guiá-los em cada passo. Cada tema, cada debate, é uma oportunidade de crescimento espiritual e conhecimento, e estamos comprometidos em oferecer conteúdos que respeitem essa tradição e esclareçam dúvidas. O entendimento dessas questões não termina aqui, ele se expande a cada nova reflexão. Se você achou esse conteúdo enriquecedor, deixe seu comentário com sua opinião, compartilhe o vídeo com amigos e familiares que possam se interessar pelo tema. E, claro, não se esqueça de se inscrever no canal, curtir o vídeo e ativar o sininho para receber todas as notificações. Este é apenas o começo de uma jornada de conhecimento e fé, e esperamos você nos próximos vídeos para continuar aprendendo juntos.